Deus, Espírito Santo, nosso bom pastor, Jesus, Deus Pai, que nos deram a vida, a fé, também nos conduzam quando nós queremos meditar na sua santa palavra, especialmente no Evangelho que nós ouvimos hoje e no Salmo 23. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, os judeus pressionaram Jesus porque queriam uma resposta dele. Perguntaram: escuta, você é o Messias prometido afinal ou não? Você é o Cristo ou não é? Tira logo essa dúvida de nós. E aí ele respondeu dessa forma: eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. E aí então Jesus explica como são as suas ovelhas. No versículo seguinte ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus diz assim que as ovelhas que são dele são aquelas que ouvem a sua voz, são conhecidas por Jesus e, além de ouvir, seguem a Jesus. Nós ouvimos hoje também, mais uma vez, o belíssimo Salmo 23, escrito por Davi, que antes de ser rei tinha sido também um pastor de ovelhas. Ele conhecia muito bem como cuidar de ovelhas, como é que elas tinham que ser conduzidas, como é que elas tinham que ser cuidadas, porque era a sua profissão, ser pastor. E ele sabia por que então as ovelhas seguiam um pastor. E nesse salmo, Davi faz o contrário. Ele se coloca no lugar da ovelha e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Senhor aqui é o próprio Deus. E ele tem toda a convicção, a partir da experiência dele, porque ele certamente nunca deixou faltar nada que as ovelhas precisavam, ele tinha toda a certeza de que esse pastor não ia deixar nada faltar para ele. Nada que uma ovelha precisa: descanso, pastos verdes, água pura, água tranquila, proteção e direção. E mais, Davi sabe que há perigos que rondam as ovelhas. Por isso ele sabe que mesmo que ele passe por um vale escuro como a morte, lá o pastor também estará ao seu lado, estará guiando ele e as outras ovelhas. E ele sabe que a bondade desse pastor, que é o Senhor, estará sempre com ele. Davi sabe que esse pastor conhece ele muito bem, como ele conhecia as ovelhas que ele tinha. E por isso, ele tem toda a confiança de seguir a voz deste pastor. Ele chega a dizer assim: eu vou morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aqui, a gente pode talvez pensar: poxa, mas será que Davi estava dizendo que ia morar no templo todos os dias? Será que nós temos que vir aqui morar na igreja? O sentido é muito mais amplo, muito mais profundo. Quer dizer, eu vou viver com Jesus como se eu estivesse na igreja o tempo todo. Como é que a gente se comporta aqui na igreja? Diz assim: eu vou me comportar todos os dias, porque Jesus está morando em mim, então eu estou com Ele o tempo todo, Ele está comigo. Nós, meus irmãos, não temos um pastor diferente do Davi. Nós temos o mesmo pastor que ele tinha. E esse é o bom pastor Jesus. Nós, como Davi, sozinhos, nós somos ovelhas que não sabem se cuidar. Ovelhas que, sem o seu pastor, são facilmente atacadas pelos inimigos, facilmente mortas, roubadas. Certamente vocês já ouviram isso, não custa lembrar, Ovelha é um animal muito bobinho, muito bobinho.
tiver um pastor cuidando, levando para o pasto certo, para a água limpa, a ovelha vai tomar água suja, vai comer pasto venenoso e vai se perder, e aí vem o lobo ou o ladrão e pega. Então, nós como seres humanos diante de Deus somos como essas ovelhas. E é por causa de Jesus, e não por causa de nós mesmos, irmãos, que Jesus diz assim, que nós somos suas ovelhas. Ele diz assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu estou pronto a morrer por elas. Aqui no nosso texto ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer, ninguém vai tirar essas ovelhas da minha mão. Então, meus irmãos, não existe nenhuma dúvida, né, que o único verdadeiro bom pastor, o Senhor de Davi, lá no Salmo, é Jesus. Ao mesmo tempo, o Cordeiro que morreu na cruz. O Cordeiro que lá em Apocalipse se torna pastor. Né? O Cordeiro que vai guiar as ovelhas para o reino celestial. Lá diz assim, o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Quem são as suas ovelhas? A resposta é óbvia, meus irmãos, né? São os que ouvem a sua voz, mas vai além disso. São os que são conhecidos por Ele e seguem esse bom pastor. Meus irmãos, Jesus conhece eu e vocês completamente. Completamente quer dizer o que você pensa, o que você sente, o que você planeja, o que você fala, o que você faz, como você reage, aquilo que você deixa de fazer. Ele sabe tudo, tudo que eu e vocês somos, Ele conhece a fundo. E mesmo assim, sabendo que nós não somos, muitas vezes, né, como nós costumamos dizer, flor que se cheire, mesmo sabendo que a gente já nasceu como ovelha rebelde por causa do pecado, mesmo sabendo que a gente muitas vezes quer fugir dele, que a gente acha que a gente sabe mais do que ele, que a gente pode achar pastos melhores sem ele, né? Já ouviram acreditar que parece que o pasto a grama no pasto do vizinho é sempre melhor, mais verde? Às vezes a gente acha isso, a gente acha que Deus não sabe o que é melhor para nós. Mesmo a gente fazendo isso, Ele continua querendo ser o seu e o meu pastor. Ele quer ter a gente do seu rebanho, como suas ovelhas. Ele não só conhece a gente muito bem, e conhece todas as demais ovelhas, mas Ele conhece quem são as suas ovelhas. O apóstolo Paulo diz assim, o Senhor conhece as pessoas que são dele, ou que lhe pertencem. Qual é o sentido aqui? Quer dizer que ninguém pode enganar a Jesus também, fingindo que é dele. Ele sabe quem é dele. E ele sabe quem finge. Nós somos conhecidos por Jesus, mas somos suas ovelhas não só conhecendo Jesus, nós somos conhecidos por Ele também. E aí vem outro ponto importante. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus e seguir essa voz. Por isso, meus irmãos, é sempre bom a gente fazer uma autoavaliação. Cada um responder para si mesmo, de vez em quando, algumas perguntas. Primeira, eu tenho ouvido Jesus? Pense aí, você, coloque eu, você. Eu tenho ouvido Jesus? Como é que eu ouço Jesus? Estudando a sua palavra. A voz de Jesus está aqui. Então, lendo a Bíblia, fazendo a devoção diária, participando do estudo bíblico, vindo ao culto regularmente, ouvindo e cantando boa música cristã, ouvindo meus irmãos na fé quando eles falam de Jesus para mim, ouvindo meu
pastor, os nossos pastores, quando eles nos repreendem, quando eles nos consolam, quando eles nos convidam, venham ouvir Jesus. Ouvir os nossos familiares quando eles falam para nós em nome de Jesus. Um exemplo, que a gente pode lembrar hoje é: que mãe é que não gosta que seus filhos ouçam a sua voz quando a mãe quer ensinar o caminho certo? Qual a maneira mais sublime de uma mãe ensinar o caminho certo aos seus filhos? É fazê-los ouvir a voz de Jesus. Isso significa ensinar a eles a palavra de Deus, trazer eles à casa de Deus. Como eu acredito que a maioria de vocês foi trazido à casa de Deus pela sua mãe, pelo seu pai, desde pequenininho. Às vezes eu escuto alguns falar: por que hoje tem tantos poucos jovens na igreja e tal? Eu acho que uma parte da resposta é que muitos pais hoje em dia já não fazem o que o meu pai, a minha mãe, o seu pai e sua mãe fizeram. Mostrar que a casa do Senhor é a coisa mais importante do fim de semana. Ir ouvir a voz do pastor Jesus é a coisa mais importante. Então, muitos jovens já não tiveram esse ensino, e daí para eles tanto faz ir ouvir Jesus ou não. Então, pergunte-se: eu tenho ouvido Jesus? Agora, eu tenho ido além de ouvir. O apóstolo Tiago, uma das cartas que nós estudamos nos estudos de quinta-noite, diz assim: olha, cada um de vocês esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvar vocês. E não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, mas a põem em prática. Então, essa é a segunda pergunta. Eu estou colocando em prática o que Jesus me diz na sua palavra, ou fica só no ouvir? Ouvir já é muito bom, muita gente nem ouve Jesus, mas o ouvir tem que entrar nos ouvidos e não sair no outro ouvido, tem que ir lá para o coração, tem que mudar a minha maneira de pensar, falar, agir, viver. Jesus diz uma coisa interessante, ele diz assim: ninguém pode arrancar as ovelhas da minha mão. E Davi diz que o pastor dá tudo o que as ovelhas precisam. Agora, para a gente ser abençoado com isso, para a gente não ser arrancado das mãos do bom pastor Jesus, para a gente receber dele as bênçãos, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos segui-lo bem de perto, estar sempre perto dele. De novo, eu quero dar um exemplo das mães, pode ser dos pais também, mas vamos falar das mães. Talvez alguma das mães aqui já teve a situação bem assustadora de estar num lugar público com seu filho, uma praia, um shopping, um lugar com muita gente, e de repente seu filho soltou a sua mão. De repente você olha e fala: cadê o meu filho? Então, quando a gente vai num lugar desse, para o nosso filho, principalmente sendo pequenininho, estar seguro, ele não pode soltar a nossa mão. Como é que eu vou proteger ele se ele estiver longe de mim? Ainda mais no meio de um monte de gente desconhecida. Vocês já ouviram histórias de pais e mães que perderam filhos assim? No meio da multidão foram sequestrados, sei lá. Então, esse é o ponto, meus irmãos. Nós não vamos ser arrancados de Jesus se estiver bem pertinho dele, segurando a mão dele. Isso significa estar perto da sua voz. A sua voz está na palavra. A sua voz está na Santa Ceia. A sua voz está entre nós. Como eu falei antes, então tem que estar perto dos meus irmãos, tem que estar perto da palavra, tem que estar perto da Santa Ceia. Longe de Jesus, eu posso ser atacado pelo inimigo, eu posso me perder. Então, ovelha longe do pastor sempre é uma ovelha sem alimento bom, sem água pura, sem proteção contra os seus inimigos, contra os ladrões, contra os perigos. Uma ovelha longe do pastor não tem um bom descanso e ela não tem um rumo certo para seguir em
um rumo seguro para ir. Ela fica andando à toa e correndo perigo. Então Jesus sabe disso, por isso Ele nos ama e Ele quer que cada um de nós sempre ouça a sua voz, sempre siga bem de perto. Mas Jesus tem uma coisa muito interessante, Ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém. Antes nas músicas, ele tinha vocês viram, né, as figuras, era o pastor na frente e as ovelhas indo atrás. O pastor é diferente do boiadeiro. O boiadeiro vai no meio do gado, ou atrás do gado, e vai tocando o gado com vara, com berrante. Vamos, vamos! O pastor Jesus não faz assim. Ele só convida, ele chama, sigam-me. E não obriga nenhum de nós a segui-lo, meus irmãos. Por isso, cada um de nós, eu como pastor, vocês como ovelhas de Cristo, nós devemos convidar, insistir, buscar nossas ovelhas que estão afastadas, irmãos e irmãs que estão há meses, há anos sem vir à casa do Senhor. Nós temos que orar por eles, convidar, insistir, buscá-los. E outras pessoas que ainda não creem em Jesus também. Mas nós não podemos obrigar ninguém. A gente não pode obrigar ninguém a seguir Jesus. Quando elas não querem ouvir Jesus, quando elas não querem segui-lo, nós só podemos continuar amando essas ovelhas e orando por elas, esperando que um dia elas vejam que sem Jesus elas estão indo para o abismo e podem perder a sua vida. Então é muito importante nós termos a certeza, meus irmãos, que Jesus assim nos ama também. Ele provou isso dando a vida por nós. Ele quer conduzir cada ovelha, cada um de nós à vida eterna. E Ele protege a gente na jornada, dando o que a gente precisa para chegar ao céu. E aqui eu quero de novo enfatizar, né? Quando diz lá, nada me faltará, é nada do que a ovelha precisa para viver. O que nós precisamos para viver no rebanho de Cristo? Palavra, sacramento, irmãos na fé que nos apoiam, amor, um pastor que nos guia, uma igreja que nos acolhe, que distribui para nós palavras e sacramentos. É isso. É tudo que a gente precisa para chegar ao céu. As outras coisas para viver aqui no mundo, Deus vai nos dar também. Mas é por pouco tempo, né? 60 anos, 50, 80, 100, não muito mais do que isso. Nossa maior preocupação é ter o que a gente precisa para ir além desta vida. Agora, se a gente não quiser ouvir Jesus, se a gente não quiser seguir a sua voz, estar pertinho da mão dele, ou se a gente ouvir, mas não der importância ao que ele diz, a gente não acha que isso não é importante para a nossa vida do dia a dia, aí ele nos dá um aviso, meus irmãos. Ele diz assim: se você desprezar a minha voz no dia do juízo, você vai ouvir esta frase da minha boca. E ele diz isso: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. Ele diz lá em Mateus, quando ele diz que no dia do juízo vai chegar a gente para ele e vai dizer: Senhor, no teu nome eu fazia isso, fazia aquilo e tal. Não conheço vocês. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração deles. Era tudo da boca para fora. Então, esse é o aviso que ele dá para quem não quer segui-lo de verdade. Como ovelhas do bom pastor, meus irmãos, nós ouvimos, nós somos conhecidos, nós seguimos o bom pastor. Por isso nós estamos aqui hoje. Hoje nós vamos ter uma homenagem no Dia das Mães, mas esse não é o principal motivo do nosso culto. As mães nós também entregamos nas mãos do Salvador Jesus. Nós estamos aqui hoje para ouvir a voz do bom pastor, porque ele quer dizer para nós uma outra palavra no dia do juízo final. Ele quer dizer assim para cada um de nós: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para cada um de vocês desde antes da criação, desde a criação do mundo. Muito melhor ouvir isso, né? Venham,
Tem um lugar já pronto para você. Para isso, nós precisamos continuar ouvindo, seguindo a voz do bom pastor, sendo conhecidos por ele como pessoas que realmente creem nele como seu pastor e salvador. Nessa fé em Jesus, meus irmãos, que a Bíblia diz que vem por ouvir a palavra de Deus, e uma fé que se mostra no dia a dia, no nosso seguir a Jesus, nessa fé, infelizmente, muitas ovelhas morrem. Ovelhas, eu quero dizer aqui cristãos. Muitos cristãos de lugares, idades diferentes, morrem. E uns de forma violenta. Muitos dariam tudo para poder ter essa liberdade que nós temos aqui de ir numa igreja no sábado, domingo, e ouvir a voz do pastor Jesus. Esses dias eu li um pequeno texto, num país onde é proibido ser cristão. O cara disse assim: nós vamos numa lanchonete, a gente faz de conta que está tomando um lanche, e baixinho a gente vai falando sobre Jesus e orando. Porque se a gente falar alto, a gente vai ser preso. E algumas dessas ovelhas, infelizmente, são mortas, são presas, só por às vezes ter uma Bíblia. Vamos orar por essas ovelhas perseguidas. Agora, a coisa bonita, meus irmãos, é que essas ovelhas, elas estão preparadas para o banquete celestial. Que a gente leu lá no Salmo 23, né? Prepara o banquete na presença dos meus inimigos. É como se Davi dissesse: olha, está vendo aqui, gente? Olha, eu estou aqui no banquete, vocês me perseguiram, mas aqui vocês não entram. O banquete é para quem ouviu e seguiu Jesus. Então, meus irmãos, esses irmãos têm a mesma fé que a gente. São ovelhas de Jesus, estão nas suas mãos, são conhecidas por Jesus, são salvas por Ele. E mesmo que morram pela fé, mesmo que passem pelo vale da sombra da morte, literalmente, estarão no banquete da vida eterna. Eu disse isso nesse final porque eu quero que Deus conceda a cada um de vocês, a cada um de nós, a mesma fé que essas pessoas têm. Uma fé que as leva até a perder a vida, se necessário, por causa de Jesus. Que Deus conceda que a gente seja ovelhas que aproveitem todas as oportunidades para ouvir Jesus. Que seguem Jesus diariamente. E que porque estão sempre com Jesus, vão ser recebidas nos pastos verdes, nas águas tranquilas da vida eterna. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós sabemos que há pessoas, né, aqui, em muitas congregações, que às vezes, por um motivo ou outro, mas principalmente por enfermidade, às vezes não podem vir à casa do Senhor. Hoje nós temos recursos para cada um que não pode vir regularmente à casa do Senhor, ouvir a voz do bom pastor. No nosso caso aqui, cada mensagem dessa é gravada. Toda semana eu mando: olha, quem não pôde estar no culto, aqui está a mensagem. E você pode ouvir. E você pode compartilhar com a sua família. E com outras ovelhas perdidas. E toda quinta-noite, você tem um celular, um computador com internet, toda quinta-noite nós falamos, estudamos a palavra de Deus e ouvimos a sua voz nos estudos online. Então nós temos oportunidades que muitos não têm. Oportunidades que as pessoas na época de Jesus não tinham. Elas tinham que ir lá na igreja ou num lugar onde os cristãos se reuniam. Também naquela época tinham que se esconder, porque eram perseguidos, porque senão elas não tinham oportunidade de ouvir Jesus. Então eu convido vocês, meus irmãos, ouçam Jesus. Peguem na mão dele, fiquem pertinho dele, e assim ajudem a levar o amor dele para mais e mais ovelhas que ainda estão perdidas. Que Deus nos abençoe, para que sempre possamos ouvir, seguir o bom pastor que nos conhece e nos salva.